Mais economia no nosso Jornal da Manhã. O Copom divulgou nesta terça-feira a ata da reunião da semana passada, em que cortou a taxa básica de juros para 3% ao ano. Com a gente, Denise Campos de Toledo, alguma novidade neste documento? Olha, Karina, o Banco Central, neste documento, se mostrou mais cauteloso do que no comunicado que foi divulgado na semana passada, quando ele anunciou a nova taxa básica de juros. Naquele momento, se dava aí como certo um novo corte de 0,75 ponto percentual, e agora o Banco Central se mostra um pouco mais cauteloso com relação ao cenário. Ele fala, inclusive, dessa necessidade de gradualismo para se avaliar o impacto sobre o mercado financeiro, a possibilidade dos cortes dos juros produzirem aí maior instabilidade e influência no preço de ativos, e nós tivemos esse impacto muito pesado. No dia seguinte à decisão do Copom, nós tivemos uma disparada do dólar. Ele mais uma vez mudou de patamar, mostrando toda a insegurança do mercado em relação a essa política monetária, principalmente porque acaba reduzindo a rentabilidade, a atratividade dos investimentos aqui no Brasil. Isso pode afugentar o capital externo, como já veio ocorrendo, aliás, não apenas em relação aos juros, mas também em relação à Bolsa de Valores. O Brasil sempre observado com muita cautela, é um país emergente, com uma dificuldade enorme de retomada de crescimento, mesmo antes da pandemia, com desequilíbrio fiscal muito forte que tende a aumentar. Então ficou essa dúvida. O Banco Central fala em um novo corte, aí, o último corte dessa série aí que nós tivemos de redução da Selic na próxima reunião no mês de junho, e seria no máximo igual da reunião da semana passada, de 0,75. Mas o Banco Central certamente vai observar muito o cenário. Agora, a grande preocupação destacada pelo Banco Central é o comportamento da inflação. Ele disse que esse sempre foi e ainda é o principal foco na definição da política monetária. O Banco Central tem esse papel de calibrar a atividade econômica, de calibrar a política monetária de forma a fazer com que a inflação fique nos parâmetros da meta. E todas as projeções agora apontam para uma inflação abaixo de 2,5% neste ano, que seria o piso da meta. Há essa preocupação por parte do Banco Central. Então, na medida em que ele reduz os juros, ele pode estimular mais a atividade econômica, ainda que seja muito pouco, ele pode acabar levando a inflação a ficar num patamar um pouco mais alto, porque essa inflação baixa, ela é negativa porque ela decorre da previsão de uma contração muito forte da economia brasileira. Inclusive, o Banco Central, no documento, fala em uma retração inédita na economia global, não apenas na economia brasileira. Então, esse é o cenário que nós temos. Há a possibilidade, sim, de mais um corte, mas com muito cuidado para não produzir mais impactos. Lembrando que os juros aí de curto prazo no Brasil já estão, em certa medida, até negativos, dependendo aí do parâmetro da inflação que nós possamos ter no prazo de um ano. Denise, o dólar voltou a subir ontem. Como é que está a reabertura do mercado hoje? E seguimos a gangorra, viu, Kalina? Hoje, em queda na abertura, o dólar recua em 0,8%, a cotação está em R$ 5,77. Desta vez vem um ânimo maior do exterior, não é? Porque a China está lançando mais estímulos e, fora isso, a China reduziu algumas tarifas de importação de produtos dos Estados Unidos. Então, parece que há um entendimento maior entre as duas economias. Aquela questão da guerra comercial que vinha pesando nos mercados e na economia global desde antes da pandemia. Então, agora a China começa a afrouxar. Isso já animou um pouco o mercado na semana passada no exterior. Só que aqui no Brasil pega muito essa situação política, esses impasses constantes que nós temos, fora as preocupações com pandemia, fora as preocupações com retração da atividade econômica. Então, por enquanto, a gente está tendo o dólar em queda. Resta ver o que teremos ainda de números, indicadores e notícias aí ao longo do dia, né? A gente segue acompanhando, né, Denise? Obrigada pelas informações. Exatamente. Ótimo dia para você.